Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso canal. Hoje eu vou discutir questões de concursos anteriores da Petrobras, cuja banca foi a Sebrasp. Nós já temos aqui no canal questões de concursos anteriores da Transpetro e da Petrobras concursos anteriores feitos pela banca SES Gran Rio. E sim, são muito úteis para você também. Na descrição desse vídeo, inclusive, eu coloco links para essas playlists. Dicas que eu vou lhe dar. A primeira delas, ao final de cada vídeo, vai ter link para um outro vídeo sobre o mesmo assunto. E assim você pode ficar vendo o mesmo tema mais de uma vez, que é a melhor forma de aprender. Você insistir no próprio tema até você explorar dele o máximo possível. Essa é a primeira dica que eu lhe dou. A segunda dica que eu lhe dou é: baixe o PDF dessa aula, que tem as questões, para você tentar fazer antes. E depois você pode me ver fazendo a discussão das questões do seu interesse. No futuro, você vai poder contribuir com o canal, afinal de contas, as aulas para cursos técnicos estão aqui no canal disponíveis e gratuitamente. Então, seria uma boa você poder contribuir. Melhor, você contribuir, que talvez você não possa e está tudo certo. Lembrando que as aulas para nível universitário também vão ficar aqui disponíveis no canal, mas o curso E2S2, o curso pago para engenharia, é infinitamente maior e, obviamente, o link também está na descrição, caso você tenha interesse em vaga de engenharia. Tendo isso em mente, a gente pode ir para a nossa aula. Primeiro, a gente começa com circuitos e depois, no final da aula, a gente vai para máquinas. Lembrando que se você tiver acesso ao PDF, já vai saber não somente as questões, o gabarito está lá no final desse mesmo PDF e vai poder selecionar as questões de seu interesse para você dar uma olhada. Dá uma olhada aqui no vídeo, quero dizer. Vamos lá. Acerca de circuitos puramente resistíveis alimentados por corrente contínua, julgue os itens que se seguem. A resistência equivalente da associação de dois resistores em paralelo R1 e R2 é dada por R equivalente e uma multiplicação pela soma. Essa equação é clássica e no final das contas a gente pode até deduzir, né? 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Essa é a equação genérica, o inverso da soma dos inversos. Se você tiver 1000 resistores em paralelo, então você coloca até R1000. Basta fazer aqui o MMC, né? Qual o MMC de R1 e R2? É R1 vezes R2. R1 vezes R2 sobre R1 dá R2. R1 vezes R2 sobre R2 dá R1. Como aqui é o inverso, basta você inverter novamente e você passa a ter aqui a multiplicação. A multiplicação sobe e aqui você tem a soma. Só vou trocar R1 por R2. Então, isso aqui é correto. Uma outra expressão que poderia surgir, já que esse contexto aqui é cobrado pela banca Sebrasp, é ele dizer que para uma certa quantidade de resistores em paralelo iguais, N resistores iguais postos em paralelo. O valor de R equivalente é o valor da resistência deles sobre a quantidade. Então, se você tiver 1000 resistores de 1 ohm, a resistência equivalente vai ser 1 ohm sobre 1000, sendo R o valor da resistência, N a quantidade deles. Vamos seguir aqui adiante. Considere dois resistores, 10 e 5 ohms, ligados em paralelo e alimentados por uma fonte de tensão contínua de 20 volts. Neste caso, a potência ativa dissipada no circuito é igual a 120 watts. Aqui tem um pequeno erro conceitual, que o termo potência ativa a gente geralmente usa para a corrente alternada, que é a potência que é efetivamente dissipada, no caso, consumida pelo equipamento, né? No caso, se for um resistor, vai ser transformado em calor. Ele usou para o mesmo para circuito de corrente contínua. Então, conceitualmente, isso aqui não é habitual, né? Ainda que, de fato, sendo resistência, a potência seja consumida. Mas vamos lá. Dois resistores são iguais não, desculpe, tem 10 e 5 ohms e estão ligados em paralelo. Eu posso usar essa mesma expressão que a gente já confirmou como sendo correta. Multiplicação pela soma, já que são dois resistores em paralelo, né? Então, eu vou ter 50 sobre 15.
a gente corta aqui dividindo por 5. Se eu dividir 50 por 5, eu tenho 10. Se eu dividir 15 por 5, eu tenho 3. 10 sobre 3 ohms. Ele falou da potência total dissipada no circuito. Eu posso substituir as duas resistências em paralelo por uma única equivalente. Essa é a definição. Resistência equivalente. Alimentadas por uma fonte de 120 volts. E agora, aqui eu considero uma resistência única, que é equivalente, que vale 10 sobre 3 ohms. Qual a potência dissipada? P é igual a V ao quadrado, nesse caso, sobre R equivalente. V, 20 ao quadrado, R equivalente, 10 terços. 10 terços está embaixo, pode passar para cima, forma inversa, né? 3 sobre 10. E aqui o 20. O 20 eu posso separar de outra forma. Posso dizer que é 20 vezes 20, já que é 20 ao quadrado, né? Então, posso fazer de forma diferente. E aí eu corto 10 com esse 20, aqui me sobra 2. E essa operação fica fácil. 2 vezes 20 dá 40. 40 vezes 3 dá 120. Então, é 120 watts. E, de fato, a potência total dissipada é 120 watts. E essa sentença também está correta. A condutância de um condutor, cuja unidade é o Siemens, em circuito de corrente contínua, é igual ao inverso da resistência. De fato, nós temos conceitos aqui que são relevantes para a gente lembrar, né? A resistência é igual a O L sobre A, sendo que O é a resistividade, ou a gente poderia colocar como sendo, aqui ó, geralmente a gente usa a letra sigma, A, sendo que o sigma é a condutividade. Condutância é de fato o inverso da resistência. Eu não me lembro agora se a gente tem uma letra específica que a gente usa para condutância. Não consigo lembrar, mas eu vou escrever aqui, ó, condutância é igual, por definição, ao inverso da própria resistência. Enquanto a resistência daria para dizer que mensura a dificuldade à passagem de corrente, a condutância diz o contrário. A condutância diz o quanto é fácil a corrente circular num certo meio condutor. Daria para dizer dessa forma. E essa sentença também está correta.